Acabou as férias, né? Vamos voltar a estudar então? Então tá. No vídeo anterior, nós vimos os conceitos das três leis de Newton de forma mais geral. Agora nós vamos falar de cada uma delas detalhadamente, beleza? Mas aproveita que você tá aqui, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também têm direito de saber sobre as leis de Newton, beleza? Conto com vocês. Bora lá? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Newton, beleza? E no próximo nós vamos falar sobre a terceira lei. Eu vou pular a segunda, vou falar da segunda depois que eu falar da terceira, porque ela tem muitas aplicações e ela é mais pesadinha da gente estudar, tá? Então, como a primeira e a terceira elas são mais conceituais, eu vou falar delas primeiro, beleza? Mas não chorem, vai dar tudo certo. A gente vai ver as três leis direitinho, tá? Só fiz essa mudança para ficar mais fácil da gente estudar elas, beleza? Para a gente entender a primeira lei de Newton, ou simplesmente a lei da inércia, nós precisamos nos familiarizar com o conceito de força. Nós vamos ouvir muitas palavrinhas daqui para frente. Então, a ideia é a seguinte, olha só. Quando nós exercemos um esforço muscular para empurrar ou puxar alguma coisa, nós estamos exercendo uma força sobre aquele objeto. Um trem exerce uma força para puxar os vagões. Eu acho que o conceito de força deve existir aí na sua cabeça, né? Mas nós vamos aplicá-lo agora de forma física. E eu falei para vocês no vídeo anterior que vocês estejam bem familiarizados com vetores, né? Por quê? Porque a força, ela é uma grandeza vetorial. Então, isso significa que eu preciso de um módulo, de uma direção e de um sentido para definir ela corretamente, ok? Então, se você ainda está com dúvidas sobre vetores, dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores sobre isso, ok? E para a gente entender a lei da inércia, nós precisamos saber que se um corpo está em repouso, paradinho ali, é necessária a ação de uma força para colocá-lo em movimento. E uma vez iniciado esse movimento, se a força que estiver atuando no corpo for cessada, o corpo continuará em movimento. Ué, Carla, mas isso não pode ser verdade. Se eu jogar uma bolinha aqui no chão, ela vai parar depois de uma certa distância. Sim, gente, eu concordo com vocês. Mas aqui a gente está falando de uma situação ideal em que a superfície em que está acontecendo esse movimento é extremamente lisa, não tem atrito nenhum. Tá bom? Então, vamos considerar a situação ideal aí por enquanto. Depois a gente começa a colocar atrito no meio, quando a gente estiver vendo a segunda lei de Newton, tá? Voltando ao caso do corpo que foi retirado do repouso e continua em movimento, se não há nenhuma força atuando sobre ele, ele estará em movimento retilíneo uniforme. E para que seu movimento cesse, é necessário que uma força atue nele, fazendo com que ele pare. Esses experimentos foram realizados por Galileu, que o levou a atribuir a todos os corpos uma propriedade chamada inércia, pela qual um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento. Esclarecendo melhor, se um corpo estiver em repouso, ele por inércia tende a continuar parado, e só se alguma força atuar sobre ele é que ele pode sair desse estado. E se um corpo estiver em movimento, sem que nenhuma força atue sobre ele, ou se o somatório das forças que atuam sobre ele for igual a zero, o corpo tende por inércia a manter-se em MRU. E para que sua velocidade aumente ou diminua, ou para que ele seja desviado de um lado para o outro, será necessário que uma força atue sobre ele. Vamos ver algumas situações cotidianas para exemplificar a primeira lei. Quando você está dentro de um carro em movimento, e se de repente o motorista frear, ou seja, uma força de atrito for gerada nas rodas, a tendência é que você vá para frente, porque era para frente que o carro estava indo. Isso quer dizer que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. O mesmo acontece se você estiver andando de skate e uma pedrinha paralisar o seu skate. O que vai acontecer com você? Vai ser arremessado para frente, porque era para frente que você estava indo. Um outro exemplo clássico é aquele em que uma pessoa puxa uma toalha de mesa e os objetos sobre ela ficam parados, exatamente porque um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Agora que já entendemos a primeira lei de Newton, vamos ver como ela é aplicada nos vestibulares. Exercício 1. A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, o mesmo A. Terá um movimento uniformemente variado, B. Apresentará velocidade constante ou estará em repouso, C. Apresentará velocidade constante em módulo, mas sua direção pode ser alterada, D. Será desacelerado ou E. Apresentará um movimento circular uniforme. Bom, gente, essa questão aqui é bem o conceito da primeira lei, né? Se as forças que atuam no corpo é igual a zero, significa que ele está parado ou em MRU. Vou mostrar aqui para vocês melhor. Olha só essa caixa.
E aqui eu desenhei algumas forças que podem estar atuando sobre essa caixa. Percebe que elas têm o mesmo valor, né, quando elas estão em sentidos opostos. Então, elas se anulam. Então, nesse caso, eu posso dizer que a resultante das forças que atuam nela é zero. E então, ela pode estar parada ou em MRU. Se ela estiver parada e quisermos colocá-la em movimento, nós precisamos exercer uma força diferente de zero nela. E o mesmo acontece se ela estiver em MRU, para pará-la, nós vamos precisar fazer com que uma força haja sobre ela. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra B. Mais uma questão. No arremesso de peso, um atleta gira o corpo rapidamente e depois o abandona. Se não houver influência da terra e desprezarmos a resistência do ar, a trajetória do corpo após abandonado pelo esportista será: letra A, circular, B, parabólica, D, reta e E, espiral. Aqui a gente até tende a pensar que o movimento vai ser alguma coisa parecida com um circular, né? Já que o atleta girou o corpo para arremessar o peso. Mas essa questão também é bem conceitual. Como nós vimos, após o atleta abandonar o peso, não há mais nenhuma força atuando sobre ele. E caso seja desconsiderada a resistência do ar ou a influência da terra, como foi dito no enunciado, nesse caso o peso vai tender a mover-se em linha reta e MRU. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra D. Bom, gente, por hoje é só. Não deixe de ativar as notificações para vocês não perderem o próximo vídeo, tá bom? Então é isso e até mais!